Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. A gente vê o quanto a evangelização de criança é muito importante. E eu tive uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo como Messias. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde os seus olhos. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço apertado vai para as nossas crianças. É um programa especial para elas, para os nossos filhos. E que Deus abençoe essa criançada bonita do nosso estado. Hoje, no primeiro quadro, então, eu converso com as tias Josi e Zanza. Olha, uma matéria especial para as nossas crianças. No quadro de variedades, Marcelo Miranda Guimarães, engenheiro industrial. Ele foi executivo de uma multinacional alemã por 25 anos, escritor, fundador da Abradim e do primeiro museu da história da Inquisição no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Depois nós temos o quadro Pensando em Você e no final do programa, uma música especial com a Aline Barros para as nossas crianças. E este barulhinho que você está ouvindo estão te convidando para assistir o programa. Você pode convidar os seus amigos, é hora de reunir a família. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. No próximo dia 12 nós comemoramos o Dia das Crianças e para falarmos sobre um tema tão importante, eu convidei a tia Josi e a tia Zanza, elas que desenvolvem um trabalho fantástico com os nossos pequeninos. Tia Josi, uma alegria receber no programa Desafios. Digo eu mesmo. Tia Zanza, e aí, Olá. como é que você está? Bem, graças a Deus. Olha, eu não sei, né, da idade de vocês, tamanho do Dia das Crianças, mas está bem bacana, viu? Para comunicar com os nossos pequeninos que estão em casa, né? Me fala aí, como nasceu esse trabalho, né, de vocês, o desejo de trabalhar com crianças? Esse trabalho nasceu de um convite de uma criança de 4 anos de idade para eu estar indo a uma escola bíblica dominical e eu fui, né, e chegou lá, eu me aceitei Jesus, né, como Salvador e aí começou o trabalho. Hoje ele tem 14 anos, é o meu filho Arthur. Olha, que bacana. Então, quer dizer que você se converteu num trabalho Com crianças. Com crianças. Né? E como vocês fazem, Zanza, nessas ministrações com as crianças? Como vocês fazem para se comunicarem com eles? A gente usa o plano de salvação. Normalmente a gente usa uma palavra, né, uma história bíblica para elas, e para elas entenderem o amor de Deus para elas, a gente explica as cores através de cores. Então esse amarelo aí é o amor de Deus? A gente pergunta, né, e aí elas falam de tudo. E o que você vê? Quando você vê o amarelo, você lembra de? Ah, eu lembro do sol, eu lembro do ovo, da laranja, lembra de tudo, né? Todo mundo quer falar. O culto infantil é isso, eles participam, eles interagem. E aí, quando normalmente menos imagina, alguém sempre fala: o céu. Deus mora no céu e quer que você e eu vá morar com Ele. Só que tem uma coisa que não entra no céu, que muito desagrada ao Senhor, que é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e agimos, e fica assim, ó, o coração quando não tem Jesus. E aí eles falam de tudo, né? Quando lembra da cor escura. E aí eles falam assim: ah, tia, então isso aí é o pecado. É o pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí eles começam a falar tudo que eles fazem e que é pecado. Que né? Isso, fantástico. E aí a gente fala que o pecado tem solução. Porque Jesus pagou um preço muito alto por mim e por eles. E é onde a gente explica que eles precisam aceitar Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos com o coração, ó, mais alvo como a neve. O vermelho, então, é por causa do sangue de É Jesus? O sangue de Jesus que foi derramado por nós. E o branco? É como fica o nosso coração quando nós aceitamos a Jesus. A Bíblia diz que ficamos mais alvo como a neve, né? E a gente aproveita sempre para passar um corinho com eles. Mais alvo que a neve serei. E é só Jesus que deixa, né? Só Jesus. E quando a gente fica branquinho, a gente tem que começar tudo de novo, né? Temos que caminhar, Começar crescer. do zero, né?
espiritualmente. E como é que nós crescemos? Precisamos de quê? De ler a Bíblia, de estudar, de escola dominical. Isso são bênçãos de Deus para a nossa vida. A gente vê o quanto a evangelização de criança é muito importante. Agora, a Josi também fala, inclusive, para os recém-nascidos, é isso? Isso, a gente trabalha com a faixa etária de 0 a 12 anos, que abrange todo o Ministério Infantil. E aí nós trabalhamos também com os bebês de forma lúdica, né? Contando a história. Essa ovelhinha aqui, ela nos conta a história do bom pastor, né? Que é Jesus, que deu a vida pelas suas ovelhas. E aí a gente vai mostrando de forma lúdica, deixa o bebê pegar no material. Então a gente costuma falar que o material de berçário, ele é lavável, né? E babável, que o bebê pode ficar bem à vontade. E quando você fala de recém-nascidos, você está falando de quantos anos as crianças? A gente fala de 0 a 3 anos, quando a gente fala do berçário, porque a gente entende que o bebê, desde pequeno, ele já precisa ser ministrado e a gente já precisa começar a falar com aquele bebê, olha, Deus ama você. E aí o Espírito Santo, ele vai onde nós não podemos ir, né? E qual a importância, Zanza, desses pais levar os seus filhos, sabe, entenderem e praticarem isso, levar os filhos para essa educação cristã numa igreja? Uma ordenança. Isso é uma ordenança bíblica, está em Deuteronômio, né? E que o Senhor deixa bem claro que nós temos que caminhar com eles, lado a lado, explicar o caminho. Porque muitas das vezes colocam lá na porta da igreja, porque hoje tem o cultinho, né? Hoje tem o cultinho, hoje tem a tarde. E aí deixa lá e vai para casa. Culto infantil nada mais é do que o culto da família. A família tem que estar junto. Quando a família não está junto, é onde a igreja entra e abraça. Eu queria que você falasse sobre esse saquinho aqui, que eu achei bacana, você mostrou nos bastidores, né? A gente usa várias coisas no plano de salvação. O plano de salvação, ele é muito abrangente. Então, a gente usa também esse saquinho, o amarelo, né? Que nós falamos das ruas de ouro, né? Que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro. Só que para andar nas ruas de ouro, o coração não pode ter pecado, né? Que o pecado nos impede de andar nas ruas de ouro. E quando nós recebemos Jesus, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E depois que nós recebemos Jesus, o nosso coração fica assim, limpinho, né? E o verde, que nos lembra o crescimento, as árvores. E depois que a gente recebe Jesus, nós precisamos crescer na presença do Senhor. Como? Lendo a Bíblia, indo à igreja, cantando louvores ao Senhor e adorando ao seu nome. Agora você trouxe também uma coisa que comunica com as crianças rebeldes. Cadê ele? É o nosso amigo da Tia Jo, da nossa amiga Tia Jo, Juquinha. O Juquinha, né, que ele fala, a gente fala para a criança que a criança, né, que tem um coração sem Jesus, com pecado, fica feio, eles né? adoram. E as crianças se identificam, né, porque a criança ela é muito literal. Então, quando a gente fala, você vai ficar assim, na mente da criança, o cabelinho dela realmente está assim. Pode ser carequinha, mas como eles são literal, então eles acham que estão assim. A gente vai e explica quando Jesus entra, né, na vida da criança, no coração do menino, tudo se transforma, né, tudo fica mais bonito, mais E o que o telespectador precisa fazer para ficar desse jeito assim? E não daquele outro jeito? Assim, né, bonitinho. Receber Jesus como Salvador. Não, vamos voltar, bota ele de novo, como é que é? Faz de conta que o telespectador ou a criança que está nos assistindo está desse jeito aqui. Né? E sem Jesus, presta né? aqui um pouquinho. Faz de conta que você está desse jeito e a sua vida está toda atrapalhada. Mas tem jeito, vai? Vamos lá. Agora tem que fazer o quê? Como é que é? Aí só ir puxando para cima. Assim, Isso. Aí Jesus, né? Quando Jesus chega... Ou seja, a solução está sempre para cima, né? Sempre para cima. Aí quando o sangue de Jesus chega, limpa tudo. E como ele faz para ele receber esse Jesus que conserta a vida da gente, assim? É só ele clamar o Senhor, né? E abrir o coração e falar, Senhor, eu te recebo, né? Como meu Salvador. E o Senhor, com certeza, aonde você estiver... Pode ser em casa agora. O Senhor vai te atender. Pode ser agora na sua casa. Você pode clamar ao Senhor aí e pedir ao Senhor que venha limpar o seu coração, né? E o Senhor, ele com certeza, ele vai te visitar agora aí na tua casa e vai limpar o seu coração,
né, e vai te deixar feliz, né, você que está passando por dificuldades, aonde Jesus entra, tudo se transforma. Tia Josi, tia Zanza, uma alegria receber vocês aqui no programa Desafio. Estou muito feliz e olha, vocês estão de parabéns. Toma, isso aqui é seu, né? Obrigada. Leva, querida, que senão eu vou usar aqui no programa. Zanza. Então um saquinho a gente vai te dar. Ah, é? Mas você tem que me Isso. explicar como funciona depois, né? Gostou do Juquinha? Gostei do Juquinha. Então eu vou te dar o meu Juquinha pra você. É mesmo? Sério? Ah, olha só, você que está em casa, ó, olha só. O Juquinha atrapalhadinho da cabeça. Mas ele, Jesus conserta, olha aqui, ó. Conserta. Tia Josi, uma alegria receber foi no um programa prazer, Desafio. obrigada. Zanza, Amém. obrigado viu, pelo Prazer, carinho. Deus pastor. abençoe vocês. Amém. Sucesso pelo ministério. Tenho certeza que Deus tem honrado e vai honrar muito mais. Tá Amém. certo? Para você que está em casa, feliz Dia das Crianças. Deus abençoe poderosamente os nossos filhos. E olha, os filhos são herança do Senhor. Filho é bênção. Mas nós pais precisamos sermos pais responsáveis. E a igreja é uma grande parceira da família que ajudar a educar os seus filhos, ensinando o caminho de Deus para dar um futuro para eles. A escolha continua sendo sua, querer ou não o auxílio do Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Desafios, volta já. A partir desse momento eu converso com Marcelo Miranda Guimarães, ele que é engenheiro industrial, ex-executivo de uma multinacional alemã durante 25 anos, escritor e fundador da Abradim e do primeiro museu da história da Inquisição no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Marcelo, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria toda minha. Muito obrigado. Marcelo, eu gostaria que você me falasse já no início aqui o que tem a ver um engenheiro na Alemanha durante 25 anos, com o Museu da Inquisição. Como nasceu essa história? Bem diferente, tudo no coração da gente tem um propósito. Apesar de eu ter trabalhado na Alemanha e no Brasil por 25 anos, eu sou um descendente judeu da Inquisição, de pai, mãe, avós, bisavós, né, que vieram para Minas Gerais no ciclo do ouro. E a minha família é chamada criptojudaísmo, guardaram série de tradições judaicas, casamentos endogâmicos, meu pai é primeiro da minha mãe, essa coisa toda, mas só que eu nunca dei valor a isso. Mas o interessante é que no seu currículo, além de engenheiro, você é judeu, você é rabino também, não é isso? Sou rabino, mas nesse meio tempo o que aconteceu? Vamos por partes. A primeira motivação de fazer o museu foi quando eu soube que eu era um descendente judeu dessa região do ciclo do ouro de Minas Gerais, e eu fui pesquisar nas minhas viagens para a Alemanha, parava em Portugal, ia na Torre do Tombo, na Universidade de Lisboa, comecei a estudar os processos e vi que havia muitos mineiros que tinham a mesma história minha. Aí eu falei, vou fundar uma associação. Você está falando dos mineiros de Estou Minas falando dos Gerais, mineiros de Minas Gerais, no Brasil. que tinham a mesma história, que eram descendentes de judeus que fugiram da Inquisição portuguesa e que vieram para Minas Gerais porque é atraído pelo ciclo do ouro, pelas pedras preciosas, essa coisa toda. Hoje existe livros sobre isso de universidades, né, como a doutora Neuza Fernandes, a doutora Anita Novinsky, que são grandes acadêmicas na área. E aí me despertou, falei, olha, essa história minha vai alcançar muita gente, porque se eu tenho essa história porque os pais me relataram, e aqueles que não relataram, que ficaram escondidos? Foi então que eu tive a ideia de fundar a Abradim, que foi uma associação, primeiro, de conhecer quem tinha a mesma história minha. Então eu criei um site, criei uma associação, e, por surpresa minha, começou a aparecer vários inúmeros e-mails, né, de mineiros, de brasileiros. Então é sobre isso que eu quero, nessa história, então, da Abradim. Os judeus, então, eles têm uma importância na história do Brasil? Muito, muito. Não tem só com o descobrimento. Pedro Alves Cabral era neto de cristãos novos, o avô era judeu, não é? Das 13 naus de Cabral, 11 há uma suspeita muito grande que tem sobrenomes já conectados com a Inquisição portuguesa, eram cristãos novos era o nome que se dava ao judeu que era obrigado a conversão ao catolicismo. E o Fernando de Noronha chamava Ferdinando de Laronha, era um judeu italiano convertido ao catolicismo também por causa da Inquisição, e ele foi o grande colonizador do Nordeste brasileiro. Então isso me motivou a criar um museu, não só para receber essas pessoas, conhecer a nossa história, a nossa formação do nosso país, do nosso estado,
como também contribuir com um aspecto cultural, histórico, social, e depois também trabalhamos com o tema da intolerância, porque o Museu da Inquisição, ele está batendo de frente, vamos falar assim, qual a causa da Inquisição? Intolerância religiosa. Mas o que tem a ver o Marcelo, que é o engenheiro, que é judeu, com a Alemanha e com Jesus Cristo? Porque nós sabemos que os judeus têm uma dificuldade com Cristo. A minha mamãe, que ainda é viva, ela teve uma experiência com Jesus. E aí o judaísmo dela floresceu. E ela começou a ter um interesse pela Bíblia, o Novo Testamento, o Messias de Israel, e ela passou isso para nós. Mas a sua mãe é judia de Portugal? Nasceu aqui, mas com os pais de origem portuguesa. Na verdade, seriam os meus trisavós, né, do século XVIII, do século XIX, finalzinho do século XVIII para XIX, daria trisavós, né? São primos, são todos consanguíneos, né? E minha mãe, durante 17 anos, que foi da minha adolescência, dos meus 14 até os meus 34, vamos falar assim, minha mãe falava disso, mas eu não me interessava, até que um dia aquelas orações dela foram ouvidas e eu tive uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo como Messias, como meu Salvador pessoal. Né? Mas agora, Marcelo, trazendo isso para a sua vida pessoal, como era a vida do Marcelo, judeu, antes de Cristo? Na verdade, não existiu. Eu sabia só uma informação familiar, não é? Então era vamos falar assim, um judeu, que eu falo judeu porque eu sou de sangue. E você era praticante como judeu? Não, nada, dos ritos lá, costumes, nada de praticante, nada, sabia que era, nunca me interessei por isso. Tinha vergonha, porque a sociedade em geral, principalmente onde eu vivia, não é? Não aceitava, há uma intolerância de maneira geral, né, por alguns povos, não só o judeu, mas também de outros povos. Então eu não tinha interesse nenhum. Então, e desses 30 anos para cá, depois de Jesus Cristo, o que mudou? O que Jesus fez na vida do Marcelo? Tudo. Primeiro, restaurou não só a minha fé, restaurou a minha identidade perdida e tirada pelos homens, restaurou a minha esposa, os meus 3 filhos. Né? Quando você chama de restaurou, o que aconteceu? Essa restauração foi, passamos a uma transformação de vida através do Messias chamado Yeshua HaMashiach em hebraico. Entendemos o amor dele, começamos a viver na graça dele, largamos pecados que para nós não era pecado e depois de Yeshua passamos a ver o mundo com os olhos mais espirituais, quebraram maldições, principalmente da incredulidade, né? Então, quando aqueles milagres, o próprio milagre dessa conversão, uma palavra que a gente usa, né? A palavra de convergir para aquele que te salvou, te resgatou, e foi um renascer. Então, na verdade, o judaísmo messiânico nasceu com o próprio Yeshua, e agora em 67, né, do movimento dessa década de 60, 70 para cá, que se organizaram em federações. Então, mas o brasileiro, Marcelo, que está em casa agora, ele não conhece nada dessa história, para ele tudo que nós estamos conversando aqui é novo. E o problema dele, ele quer entregar a vida dele para Jesus. O Jesus veio para todos, para toda a humanidade, como Salvador da humanidade, como Redentor da humanidade. E não só ele muda a nossa vida hoje, pelo chamado novo nascimento espiritual, é um novo nascimento. É um mergulho, né, nesse batismo, você morre com ele e ele te tira dessa raiz do pecado. Que hoje nós sofremos a maldição, a herança do pecado. Esse é o pior problema daquele que não crê. E Yeshua se fez pecado por mim, ele tira essa raiz, ele me isenta, ele me inocenta, não é? E ele me religa ao Pai. Então é uma questão não só de você ser liberto, mas sobretudo de garantir a sua eternidade. Não é verdade? Grande Marcelo, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí pela iniciativa da fundador da Abradim, né, que é o primeiro museu da história da Inquisição, e construindo, na verdade, essa história, deixando aí para as próximas gerações a importância, inclusive, dos judeus na cultura da nossa nação brasileira. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esse programa, obrigado. Continue sucesso, felicidades. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Marcelo Miranda Guimarães. Ele é engenheiro industrial, ex-executivo de uma multinacional alemã durante 25 anos. E como eu disse, ele é o fundador da Abradim, que
primeiro museu da história da Inquisição no Brasil. Bom, o recado já foi dado. Se você quer ter uma eternidade com Deus, não se prenda aos seus 70, 80 anos. O que você precisa entender é que 70, 80 anos é um crédito que Deus nos deu, mas a eternidade nós só vamos passar com Deus se entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, e isso independe da sua nacionalidade. Desafios, volta já. Agora quero fazer um convite especial. Hoje, sábado, e amanhã, domingo, às 19 horas, venha, traga toda a família, convide os amigos. Se você gosta de música boa, o saxofonista, compositor e arranjador internacional, ele que vem direto de Pachuca, no México, Samuel Lima, e a sua esposa Karen Duran. Neste final de semana na IAD Desafios, muita música, muita celebração ao nosso Deus. Eles que estão vindo direto do México para esta festa. É daqui a pouquinho, às 19 horas, e no domingo, no mesmo horário. Muitas vezes nos perguntam, pastor, como eu faço para matar o velho homem? Para dominar a velha criatura que há em mim, com seus rompantes, os seus deslizes, seus pensamentos capciosos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja que estava em Colosso, no capítulo 1, no verso 2, ele orienta que os seus discípulos, a sua igreja, pensasse e buscasse as coisas que estão no alto. Existem muitas formas da gente vencer a velha criatura: a oração, o jejum, uma vida congregacional. Mas eu quero te chamar a atenção para as coisas que você tem pensado, naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem visto. Porque tudo que entra pelos nossos sensores, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, eles influenciam as nossas decisões, eles influenciam os nossos pensamentos. E naturalmente os nossos pensamentos geram as nossas volições, as nossas vontades, o nosso coração fica impregnado de desejos, e muitos desses desejos foram manipulados por aquilo que nós ouvimos. A minha orientação, querido, é: se você quer ter uma vida ajustada com Deus, uma vida pautada em sua palavra, procure pensar, ler, meditar, assistir programas, ver aquilo que vem do alto, aquilo que traz graça, aquilo que traz misericórdia, aquilo que está vinculado na palavra do Senhor. Evite más conversações, evite programas que são abusivos, evite estar observando situações de agravo, procure estar em ambientes onde a presença de Deus seja vista e ouvida. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde os seus olhos, e certamente você trilhará uma vida muito mais abençoada. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força, diz Salomão, Provérbios 24, verso 5. Está chegando o nosso Congresso do Conhecimento e você não pode ficar de fora. As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas e preste atenção, quem são os preletores? Dr. Tiago de Melo Costa Pereira, ele vai falar sobre biblioquímica. A Bíblia e a ciência não são antagônicas. Ele é professor da Universidade de Vila Velha, professor do IFES, doutor em Ciências Fisiológicas pelo IFES, pesquisador na área de ciências farmacêuticas e professor para os cursos de medicina, odontologia e bibliotecnologia. Ainda vamos contar com a presença de Henrique Lobo, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em engenharia sanitária e ambiental. Ele vai falar sobre a Bíblia e o meio ambiente. Nos dias 15 e 16 de outubro, você não pode perder o nosso Congresso do Conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque falta conhecimento. A IAD Desafios organizou. A sua parte é ligar para o telefone que está no vídeo, no horário comercial, e fazer a sua inscrição. Mas preste atenção, as vagas são limitadas, dias 15 e 16 de outubro.
É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios e quero mais uma vez mandar um abraço apertado, um beijo carinhoso para as nossas crianças. Você fica agora com um videoclipe especial para os nossos pequeninos com a Aline Barros. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana, até o próximo programa se Deus quiser, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, viu, Josué? Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, mi fá sol assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Deus disse a Josué, se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, mi fá sol assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa! 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 Pisa, pisa! Pisa! Pisa, pisa, pisa! 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 Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.